Olá, boa tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 27 de dezembro. E a gente já começa te contando aqui que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele chegou a Brasília depois de ser preso no Paraguai enquanto tentava fugir do Brasil. É a repórter Thaisa Medeiros que tem as últimas informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Thaisa. Atualiza então para a gente, minha querida. Oi, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham neste sábado. Silvinei Vasquez chegou em Brasília por volta da 1h da tarde, passado um pouco da 1h, nessa aeronave da Polícia Federal que transportou ele de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Brasília, então, com destino aí a Papudinha, né, que fica no complexo penitenciário da Papuda. Ele que deve ser levado diretamente para lá por conta de já ter realizado anteriormente, ainda ontem, lá em Foz do Iguaçu, na Polícia Federal de Foz do Iguaçu, o exame de corpo de delito. Portanto, ele já vai ser levado diretamente para o cumprimento da pena em regime fechado na Papudinha. Lembrando que a Papudinha é um local onde são normalmente destinados os agentes de segurança pública que precisam cumprir alguma pena. É um espaço, né, que fica anexo ali ao complexo penitenciário da Papuda, que tem menor número de presos, portanto, é visto pelas defesas como um local muito mais tranquilo, né, de ser feito o cumprimento da pena. Portanto, esse pedido que havia sido feito pela defesa acaba sendo atendido nesse momento pelo encaminhamento de Silvinei para o complexo penitenciário da Papuda, mais especificamente na Papudinha. A defesa que havia solicitado que ele cumprisse a pena inicialmente lá no estado de Santa Catarina, alegando ali a questão da viabilidade, né, tanto profissional quanto social quanto familiar, por ficar mais próximo do local onde ele tem esses laços, ou ainda na Papudinha por conta da questão de segurança, uma vez que na Papudinha tem predominantemente agentes de segurança e em um complexo penitenciário comum há riscos, né, para um ex-agente de segurança ser levado então para o cumprimento de pena. E ele foi levado diretamente para lá, então ainda não se sabe se esse vai ser o local permanente do cumprimento de pena, a pena aquela a qual ele foi condenado de 24 anos e 3 meses de prisão pela participação na trama golpista. Ele ainda respondia em liberdade, vale a gente lembrar, porque ainda cabia recurso no processo dele. Ele estava com a tornozeleira eletrônica que foi rompida nessa tentativa de fuga, então, pelo Paraguai. Essa tornozeleira que perdeu o sinal de GPS, então, durante a madrugada. E aí ele acabou, então, sendo encontrado depois justamente por conta do passaporte. Ele usava um passaporte falsificado, um passaporte que pertencia a um paraguaio que havia tido o documento extraviado. Então, esse ponto especificamente foi o que despertou a atenção das autoridades locais no Paraguai, porque o passaporte, né, se tratava de outra pessoa. E aí ele foi detido por lá, ele que pretendia pegar um avião com escala no Panamá, rumo a El Salvador, e aí fazer essa fuga, então, mas que acabou no meio do caminho sendo detido. Ele saiu de Santa Catarina de carro, em um carro alugado. Ele, que nas imagens, né, que aparecem do condomínio, imagens das câmeras de segurança, mostram ele enchendo o carro com bolsas, com malas, colocando também os seus pets, 2 cachorros que estavam dentro do carro também. Havia um estoque ali de itens de higiene para os pets, tapetes higiênicos, rações, tudo isso foi colocado dentro desse carro para viabilizar essa fuga pelo Paraguai. Porém, o plano de Silvinei não deu certo. E aí a defesa, então, fez esses pedidos ao Supremo Tribunal Federal, alegando, então, esses 2 pontos. Apontavam os vínculos familiares, sociais e profissionais de Silvinei em Santa Catarina, o estado ao qual ele pertence, e também alegando a questão profissional para ir para Papudinha, porque ele é um policial militar da reserva. Eles diziam que a circunstância que contribui para a estabilidade da custódia e para a preservação da integridade física e psíquica de Silvinei e também auxilia ali no exercício da ampla defesa, isso tudo seria melhor para ele em Santa Catarina. E também a questão de ser reservista da Polícia Militar, eles alegam o seguinte, que ex-agentes de segurança pública e militares, quando custodiados em estabelecimentos prisionais comuns, estão sujeitos a riscos objetivos e acrescidos. Tudo isso, então, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A gente teve acesso a esse pedido hoje mais cedo da defesa de Silvinei Vasquez. E aí, diante dos indícios de fuga, então, constatados com essa tentativa de passar pelo Paraguai, foi que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva. Inicialmente, a gente tinha informação
de que ele iria para a Superintendência da Polícia Federal para fazer o exame de corpo de delito, que é feito no Instituto Nacional de Criminalística, que fica lá no mesmo local da superintendência, só que como ele já fez esse exame lá em Foz do Iguaçu, foi levado diretamente para Papudinha, que é onde vai ser cumprida a prisão preventiva. Depois a prisão definitiva fica aí a cargo do Supremo também definir o local do cumprimento, esses 24 anos e 3 meses aos quais ele foi condenado pela trama golpista. Débora. Obrigada, querida, pelas atualizações. Qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui. E olha, um avião ultraleve caiu no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no começo da tarde desse sábado. O acidente aconteceu na altura do posto 3. Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro trabalham nesse momento no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, equipes de mergulho e apoio aéreo. A aeronave fazia serviço de publicidade na praia. Ainda não há confirmação sobre quantas pessoas estavam embarcadas. Até agora, ninguém foi resgatado. E um acidente entre 2 carros deixou 10 mortos em Mucuri, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos tiveram uma colisão frontal em um trecho da BR-101 na divisa do estado com o Espírito Santo na manhã desse sábado. Os 2 veículos pegaram fogo. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e nenhuma das vítimas foi identificada. O Departamento Jurídico do Banco Central questionou o Supremo Tribunal Federal sobre a acariação determinada pelo ministro Dias Toffoli. Essa apuração é da Débora Bergamasco. O Banco Central fala sobre uma possível armadilha processual e constrangimento de entidades públicas. O documento apresenta uma série de pedidos de esclarecimentos sobre as movimentações e condições em que será realizada a acariação entre o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, e os investigados, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. O confronto de versões está marcado para terça-feira e tem provocado polêmica, uma vez que a própria Procuradoria-Geral da República entendeu que essa audiência seria prematura. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Até já!